Vamos para o momento da nossa palavra. Gostaria de chamar o presbítero Fabiano, que vai estar ministrando aos nossos corações. Aplauda ao Senhor. Vamos orar? Estende suas mãos para a vida desse alemão, diretamente de Parelheiros, Cruzeiro. Satisfação em poder servir ao lado desse cara. Ore por ele, abençoa a vida dele aí, para que Deus possa usar ele tremendamente, muito mais além daquilo que Deus tratou o coração dele, muito mais além. Senhor Jesus, nesse momento nós queremos apresentar o Fabiano em tuas mãos. E o Senhor já tratou o coração dele. Papai, que ele possa pregar a tua palavra como nunca pregou. Que o céu possa descer, Senhor, ou nós podemos subir ouvindo a tua palavra. Nesse momento, Senhor, nós repreendemos todo espírito maligno, todos os demônios que querem impedir, Senhor, que a palavra entre aos corações, que cheguem até lares, casas. Nesse momento nós repreendemos que a tua palavra seja um rio de água vivas aos corações, aos lares e às casas que vão entrar. Assim eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém e amém. Boa noite. Sejam muito bem-vindos, aqueles que estão chegando aqui, aqueles que já são da casa, vocês que estão em casa, sejam muito bem-vindos. Que Deus possa falar ao coração de cada um de vocês, vocês possam sair daqui edificados pelo Senhor. Para quem não me conhece, sou um servo desta casa, me chamo Fabiano, minha esposa serve no relacional, minha filha tá por aí. Tá aí, pai? Ela falou, vou ficar ali na frente, tá, pai? Falei, tá bom. Faço parte do estacionamento ali fora. Quando vocês entram, vocês veem o time do Palmeiras lá embaixo, né? E a gente tá aqui de laranjinha, aqui em cima. Irmãos, e para servir vocês melhor, tá? Até deixar um ponto aqui. Nós somos novos aqui e a gente tem lutado para fazer o melhor, para evitar acidente, para ser melhor para os idosos. A gente está deixando as vagas aqui embaixo, para quem é deficiente. Estávamos usando um espaço ali, mas o pessoal ia alugar. Então a gente preferiu fechar ali, porque depois que tornar uma cultura, vai ficar difícil para a gente mesmo acostumar. Então pedimos a compreensão de todos vocês. Quando chegarem, eles estão ali para ajudar. Estaciona o carro lá em cima, tá bom? Às vezes a gente pensa, mas tem vaga aqui, eu vou pôr lá em cima. Agradeça a Deus pela saúde que Deus te deu. Você poder subir, poder descer, por você ter um carro. Essas pessoas ficam ali fora, durante o culto todo, auxiliando para que nada aconteça com os nossos carros. Amém? E eu sou muito grato por cada um de vocês. Tamo junto, conte comigo. Esta equipe, eles servem na chuva, eles servem no sol, eles servem no frio, e eles não hesitam em faltar. Que Deus abençoe vocês, mano. Tamo junto. Bom, bora pra cima agora. Pastor, um beijo. Vamos nessa. Obrigado pela confiança. Obrigado por me ajudar a chegar até aqui. Nosso pastor, desde o começo, desde o início a gente está junto. Ele sempre tem me pastoreado, sempre tem me ajudado. É mais que um pai para mim, mais que um irmão. Então, glórias a Deus por isso. Quem se lembra da palavra de domingo passado? Lembram do tema? A cidade celestial. E depois de uma semana dessa, eu acho que é mais tranquilo de pregar, sabia? Você vê Deus descer aqui e abrir nossos olhos mais uma vez. E para aqueles que estavam em espírito, vimos claramente Deus abrir nossos olhos e nos despertar mais uma vez, para a gente deixar essas coisas daqui da terra para o lado de canto e buscar as coisas de Deus. A Bíblia diz que a gente tem que buscar primeiro o reino de Deus e
as demais coisas, elas serão acrescentadas. E após a semana toda, ele chegou aqui sexta-feira e ministrou de novo algo muito interessante de como a gente fazer para chegar no céu. Ele colocou, né, as testemunhas de Jeová. E tem a falsa e a verdadeira, né? Como a Bíblia diz, o trigo e o joio. Não cabe a gente julgar, todos crescem junto, mas um dia, após essa vida, o Senhor irá julgar. E nada ficará escondido dos olhos do Senhor. Mas, eu refletindo nisso, Deus colocou algo no meu coração para tratar com vocês hoje. Vocês que estão em casa, gostaria que o Nilson soltasse o tema aí, pra gente. E o que Deus tratou no meu coração é: não é hora de parar. Não é hora de parar. Irmãos, depois de uma palavra dessa que o Senhor nos alertou, eu tenho certeza que todos nós enfrentamos uma semana de guerra. Eu tenho certeza que o diabo investiu muito mais, porque como o pastor falou, o diabo ele vai fazer de tudo para que a gente venha fechar nossos olhos espirituais e focar nas coisas dessa terra, focar em nossas preocupações, em nossas dificuldades. Então, depois dessas palavras, eu acho que é praticamente uma continuidade daquilo que o pastor tratou com a igreja. E o próprio Jesus diz, né? Em Mateus 11:12, não precisa abrir, eu vou passar rapidinho aqui. A Bíblia diz que desde os tempos de João Batista até os dias de hoje, o reino dos céus, ele é tomado a forças. Não é de qualquer maneira. E João 16:33 diz para a gente ter bom ânimo, porque Jesus ele venceu o mundo. Ele fala: tenha bom ânimo, por mais que seja difícil, eu já mostrei que é possível, que eu já venci. Então fiquem tranquilo, ânimos, vocês vão vencer também. E as guerras elas se fazem necessário. Por incrível que pareça, todas as vezes que nós passamos uma dificuldade, a gente sai dela mais forte. Não sei se alguém já passou por um desemprego, alguém já passou por uma perca na família, e por mais que na hora dói, por mais que na hora é difícil, mas depois a gente sai mais forte. A gente fala: nossa, nem eu imaginava que eu tinha força de vencer isso. Então as guerras, elas se fazem necessárias. Então a gente tem que aprender a suportar os processos. A gente tem que sempre estar atento, mas parar jamais. Parar nunca. A Bíblia diz em Gênesis 29, para quem conhece Jacó, né? 29:15 ali, fala da história de Jacó, quando ele foge de sua casa. Vou relatar aqui um pouco da história, depois se vocês quiserem ler, é muito legal. Ele arruma uma briga com o irmão dele, Esaú, e ele foge de casa. E ele vai para uma terra, chega lá, é a terra do tio dele, e ele se apaixona pela prima dele. A Bíblia diz que era uma moça bonita e atraente. E o tio dele fala: você quer casar com ela? Trabalha 7 anos por ela, e aí você terá ela. E a Bíblia diz que 7 anos passou muito rápido, porque ele queria muito aquilo. E no dia do casamento eles fizeram uma festa. No mínimo Jacó estava feliz e chapou o coco, porque a Bíblia diz que no outro dia ele acordou com Lia. E Lia era a irmã mais velha de Raquel. Aí ele acordou e falou: mas foi para isso aqui que eu trabalhei 7 anos. Me enganaram. Eu não sei, a Bíblia falando é legal, porque a Bíblia diz que a Raquel, é Raquel mesmo, ela era bonita e atraente, confundi com Rebeca. E a Bíblia diz que Lia era meiga dos olhos. Eu não entendi isso, não sei se quis dizer que ela era zaroia, o que era. Mas enfim, ele não quis ela, ele quis a outra. E ele falou: tá errado, você me enganou. Aí o tio dele, que agora é sogro, falou: fica tranquilo, trabalha só mais 7 anos e eu te dou as duas. E ele trabalhou 14 anos por aquilo que ele queria. Então, irmãos, se a gente quer algo sério, se a gente quer algo verdadeiro, se a gente quer vencer na vida,
Jesus está nos chamando para lutar, para fazer a nossa parte. Porque não adianta Jesus fazer a parte dele e a gente não ter coragem de lutar. A Bíblia nos diz também sobre o profeta Elias, capítulo 19, fala num ponto onde Jezabel quer matar ele. E Elias, ele ora para não chover e fica 3 anos e meio sem chuva. Elias depois ora, faz fogo cair do céu. Elias sobe ao monte, pede para Deus queimar o holocausto e mata os profetas de Baal. Elias é um cara top, a gente lendo, e a Bíblia diz que ele era um ser humano comum, igual a gente. Em um certo ponto, em um determinado ponto, a rainha fala, não, eu vou matar ele. Ele se assusta e ele foge para o deserto, pedindo a morte. Ele fala, Senhor, eu não sou melhor que os meus antepassados. E ele deita e dorme e pede a morte. E Deus manda um anjo lá, manda comida para ele e fala, come. Come que não é o momento de parar. Vamos, anda que tem muito a percorrer ainda. Eu não sei para quem que eu estou pregando. Eu sei que uma pessoa chegou aqui ou está em casa amargurada, achando que era o último dia, achando que era o último culto, ou talvez nem crente você é, nem Jesus você conhece, você estava pensando até em suicídio, não sei, mas Jesus manda eu te dizer, não é hora de você parar. Você chegou na casa de Deus, num lugar onde tem vida. Então se Deus te trouxe aqui, se você está em casa, não é a hora de parar. Ei crente, se você está caminhando e encontrou uma semana difícil, Jesus manda eu te dizer, não é hora de parar. Se as coisas estão difíceis, continua. Se as coisas estão difíceis, permaneça. Se as coisas estão difíceis, grite por Jesus. Aleluias. Jeremias 29, versículo 13 diz assim, buscar-me-eis e me achareis, mas quando me buscardes de todo o vosso coração. E nos momentos de tribulação, nos momentos de guerra, é muito difícil, no meio da gritaria do mundo, gritaria do diabo, nessas vozes que a gente escuta, é difícil a gente parar e pedir ajuda de Deus e buscar ao Senhor de verdade, mas é possível. A Bíblia diz, entre no seu quarto, feche a porta e fale em secreto com Deus, e Deus em secreto te responderá. Então, irmãos, no momento de dificuldade, não é para você entrar no seu quarto, talvez você não tenha privacidade, mas chega num lugar onde você pode estar sozinho, onde você pode ser sincero com Deus, abra a boca, fala, Deus quer te escutar. Ah, Ele já sabe, sim, Ele sabe, mas Ele quer te escutar, Ele quer te ajudar. Ele quer mudar a sua história, Ele quer mudar o seu jogo, Ele quer te ajudar. Aleluia. Jacó achou que era o fim, e ele conseguiu o casamento dele. Elias achou que era o fim, e depois que ele chega na caverna, Deus fala com ele, fala, você quer mesmo a morte? Ele fala, eu quero, eu não sou melhor. Deus fala para ele, eu vou te dar a vida. Fala, volta lá e unge Eliseu. Eliseu vai ficar no seu lugar e você vai subir. Então às vezes, por momento de luta e de cansaço, às vezes a gente esquece aquilo que Deus tem para a gente. E vocês sabiam que até Jesus, Ele passou por dificuldade aqui nessa terra, por momentos difíceis. E é isso que eu quero trazer hoje. Isso que Deus colocou no meu coração. Até Jesus passou por momentos difíceis. Irmãos, e tem horas que a gente deposita a nossa confiança em amigos. Eu não estou falando em inimigos, não. Estou falando em amigos mesmo. E amigos falham. Amigos falham. Jesus, às vezes Deus fica em silêncio. Deus não falha. Mas algumas vezes Deus fica em silêncio para ver o nosso coração, para ver a nossa confiança. A Bíblia diz que nós, cristãos, temos que viver pela fé. E a fé é aquilo que não vemos, mas aquilo que confiamos, aquilo que temos que ter certeza. Então não podemos pôr nossa esperança em um amigo, em um parente, em um ente querido. E se Deus está em silêncio, só confia que Ele está no barco. Se Deus está em silêncio, Ele não falha. Sei que Ele está em silêncio, mas Ele é meu protetor.
Ele é o guarda de Sião. Amém? Abram suas Bíblias ou acompanhem aqui comigo. Mateus 26. Vamos ler a partir do versículo 36. Diz assim: Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse: Sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que era Tiago e João, a gente lê nas histórias ali, eram os discípulos que sempre estavam com Jesus. Então, por isso que eu falo que às vezes amigos falham. Jesus chama eles para ir orar, um pouco antes da morte de Jesus. E é o que a Bíblia diz depois: começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fique aqui e vigiem comigo. Indo um pouco adiante, Jesus prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Então Jesus disse: Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. E retirou-se outra vez para orar: Meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando ele voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos seus discípulos e lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, e eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Irmãos, essa é uma passagem mais difícil de Jesus aqui, se a gente for parar para ver, acompanhando a história. Jesus, ele sabia do propósito, ele sabia da missão a qual ele vem enfrentar, mas esse é um momento que ele reflete ali sobre todo o peso que ele ia carregar, sobre todo o pecado do mundo que ele iria suportar. E ele chama os amigos dele, fala: Vamos ali comigo. Ele fala: Fiquem aí vigiando que eu vou ali orar. E ele vai, e ele volta e fala: Poxa, vocês estão dormindo. No momento mais difícil da minha vida, vocês que são meus amigos estão me deixando na mão. Poxa, eu trouxe vocês porque eu conto com vocês. Ei, talvez eu não sei o que você está passando. Talvez eu não sei como foi o seu dia de hoje. Mas talvez você olhou para uma pessoa e falou: Poxa, eu estou contando com você e você me deixou na mão. Mas talvez você esqueceu de orar. Jesus olhou para eles e falou: O quê? Eu vou voltar que eu vou orar. Eu vou orar porque minha alma está angustiada. Eu vou orar porque o dia não está bem, o dia está difícil. O que está por vir eu sei que é muito ruim. Mas eu vou orar, eu vou falar com meu Pai. E ele volta, ele alerta os amigos dele, os discípulos, fala: Vigiem, orem, o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. É o que o pastor pregou, é o que eu me alimentei da semana. Por mais que ele pregou domingo, por mais que a gente se lembre do tema, talvez alguns nem lembravam. Chegou sexta-feira, a gente viu, será que a gente é testemunha de Jesus? Será que realmente Jesus está se alegrando com nossas vidas? E se a gente para, irmãos, 1 semana de ir para a igreja é muito tempo. É muito tempo para Satanás trabalhar, para destruir nossas vidas. Jesus, que era o Filho de Deus, num momento difícil, ele ora 3 vezes seguida. Aleluias. E no momento mais difícil da sua vida, ou no momento mais fácil, o melhor lugar para você estar é na presença de Deus. O melhor lugar para a gente estar, irmãos, é na presença de Deus. A palavra diz que Davi, ele fala: vale mais um dia, é melhor um dia na casa de Deus do que 1000 em outro lugar.
Como que foi nosso dia? Como que foi nosso fim de semana? Será que a gente parou um minuto para agradecer pela vida? Será que a gente teve um minuto para agradecer pela saúde, pela família, pelo trabalho? Será que a gente agradeceu pelo menos por a gente ouvir, enxergar? Se a gente não tem uma casa, um carro, mas pelo menos desenhar e colocar o projeto na mão de Deus? Será que a gente refletiu um pouquinho sobre a vida eterna, como o pastor falou? Será que a gente pelo menos agradeceu ao Senhor pelo que Ele é em nossas vidas? Por Ele nos ter feito? Às vezes a gente fala que não sabe orar, igual o pastor falou. 5 minutos de oração fácil, agradeça a Deus. Tem gente que maldiz o Brasil, a gente não é perseguido. As maiores riquezas estão aqui. É um povo onde, por mais que você tenha dificuldade, irmãos, de verdade, se chegar alguém em nossa porta e a gente vê que não é vagabundo, que não, sei lá, que não é pilantra, a gente ajuda. Se pedir um prato de comida, nós como brasileiros, a gente dá. E por que a gente não agradece a Deus por isso, pela pátria que o Senhor nos deu? Pela família que o Senhor nos deu, pelos amigos que o Senhor nos deu, por tudo que o Senhor já fez em nossas vidas. Mas a gente só reclama. Talvez está passando por um momento difícil, mas você nem agradece pela família a qual Deus te colocou. Você nem agradece por tudo que Deus já fez. Olha quantos livramentos o Senhor já te deu. Olha em volta os amigos que Deus te deu. Olha, você não está pelado, você está vestido. Olha, você comeu hoje, talvez não era o que você queria, mas sabia quem te deu isso? Foi Deus. Aleluias, aleluias. E se está difícil, o nosso melhor alimento é o alimento espiritual. Se está difícil, a melhor coisa de se alimentar é o Espírito. É dobrar nossos joelhos, fechar nossos olhos e deixar o Espírito de Deus entrar em nosso corpo, em nossa vida. Aleluias, aleluias. Sabe por que está difícil? Porque você está sozinho. Sabe por que está difícil? Porque Deus não está à frente, Deus não está nessa guerra. E você fala, Fabiana, eu sou crente, tá bom, mas você colocou Jesus na guerra? O que Davi nos ensina? Quando ele vai lutar com Golias, ele fala, eu não vou contra você no meu nome. Eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Aleluias. Aleluias. Talvez você está desempregado um bom tempo. Mas será que antes de sair procurar um serviço, você falou, Espírito Santo, me conduza a um lugar onde eles possam me pegar hoje, num serviço onde não me tire da tua presença, num serviço onde não me tire da tua casa. Espírito Santo, me leve e me mostre, põe alguém em meus caminhos para me ajudar. Será que você já fez isso? Talvez você olhe para sua esposa e fale, mas ela não me ajuda a ser melhor. Mas você já tentou melhorar? Você já tentou chamar a presença do Espírito Santo para a sua vida? Para ela olhar para você e falar, uau, ele mudou. Se ele mudou, eu posso mudar. A melhor pregação nossa é de boca fechada em nossos lares. É porque você não sabe a perseguição que eu enfrento no meu serviço. Oh, aleluias. Você não sabe a que eu enfrento no meu, mas todas as vezes que está difícil, eu chamo o Espírito Santo. Aleluias. E é Ele que me fortalece. É Ele que me ajuda. E é Ele que me dá a vitória. Aleluias. Não é hora de parar, irmãos. Se o próprio Filho de Deus, Ele veio nessa terra, e Ele sofreu, Ele passou por dificuldades, mentiram contra a vida dele, falando o que ele fez, o que ele disse, ele não fez, ele não disse, ele foi acusado. Ninguém pode fazer nada contra a gente, que a gente não pode ser insultado, a gente quer ser top, a gente quer ser pá. Lembra que Jesus passou por nós? A Bíblia diz o quê? Que os humilhados serão exaltados e os soberbos cairão. Então deixa. A nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra espíritos e potestades. Se você vê uma pessoa que se levanta contra a sua vida, ao invés de você ir discutir, brigar, porque você não ora por ela.
está vendo uma pessoa atribulada, cheia de demônios, porque você não ora e fala: Senhor, tenha misericórdia da vida dessa pessoa. Foi algo simples, mas ela precisa de ajuda. A gente tem que olhar as pessoas daqui para lá quando a gente tem o Espírito Santo e olhar não diminuindo essa pessoa, mas sabendo que essa pessoa precisa de ajuda, assim como um dia a gente precisou. Mas não, a gente não quer passar. A gente não quer passar por um momento difícil. A gente não quer passar por uma dificuldade. Aleluias. E Deus não pode ficar em silêncio um minuto, que a gente quer sair da presença dele, é isso? Então Deus é obrigado. Deus não é nosso servo, Deus não é nosso escravo, Deus é nosso Senhor. Nós somos criatura, nós somos o vaso e Ele é o oleiro. Irmãos, é tão bom quando a gente entende que Ele é o Senhor. É tão bom quando a gente entende quem nós somos e quem Ele é. Sabe por quê? Porque não é isso que vai te fazer vir para a igreja. Por mais que você está andando bem, por mais que você está lendo a Bíblia, por mais que você está buscando, fugindo do pecado, mas não está sentindo a presença de Deus, mas se você andar com Ele, você vai saber que Ele está do seu lado. Você vai saber que é Ele que te livra. Você vai saber que é Ele que cuida de você. Aleluias. Eu já falei para algumas pessoas, amigos meus, meu irmão esses dias sofreu um acidente de moto e a gente anda de moto há muito tempo. E eu sei que é Deus que tem nos livrado há mais de 10 anos. Deus tem nos guardado, nos protegido. E eu peguei umas 2, 3 semanas com dificuldade de sentir a presença de Deus, mas buscando, lutando, falando: Senhor, me mostra se é eu. Me mostra se é algo em mim que eu tenho que tirar, mas eu não quero ver sem a Tua presença. Mas fiz igual a Jesus, contudo que seja feita a Tua vontade, não a minha. E um dia eu indo trabalhar, parei para tomar um café, na pandemia, aleluias. Chegou um rapaz de bicicleta que eu nunca vi na vida, e ele parou, e ele nem viu a moto, eu estava todo sujo, com roupa de pintura. Ele falou: posso falar com você rapidinho? Eu falei: pode. E ele olhou para mim, e eu vi que aquele olhar não era dele, que aquele era o olhar de Deus. Não sei para onde ele foi, não me lembro do rosto dele, mas não esqueço de uma palavra que ele falou para mim aquele dia. Ele falou: você sabe quantos livramentos que Deus já te deu nessa moto? E quando ele falou, eu comecei a chorar. Ele falou: você sabe que Deus tem te guardado no seu trabalho e Deus tem visto tudo o que acontece lá? Ele falou: e Deus vê também o seu ministério. Ele falou algumas coisas da igreja. E o jeito que ele chegou e ele foi, e eu chorei. E eu quis fazer uma oração por ele, mas não deu tempo, ele já tinha ido embora. E se eu ver ele, eu não lembro do rosto dele. Mas que o Senhor continue usando aquele homem na terra. E eu demorei umas 2, 3 semanas, irmãos, Deus em silêncio. Mas aquela manhã foi uma manhã marcante para mim. Aquela manhã foi uma manhã especial. Eu falei: Senhor, eu sei que o Senhor tem me guardado, muito obrigado. Senhor, o Senhor não precisa falar, eu sei que o Senhor está comigo. E Deus me visitou aquele dia naquela moto. Eu fui sentindo a presença de Deus até o serviço. E falando em mistérios com Ele. Foi uma manhã que eu jamais vou esquecer. Eu jamais vou esquecer cada palavra daquele rapaz disse. Só que nos dias que Deus ficou em silêncio, eu permaneci no caminho. Nos dias que Deus se calou, eu permaneci o mesmo. Irmãos, no dia que vocês não ouvirem a voz de Deus, é porque vocês têm que continuar. Porque Deus, Ele não perde o controle. Se Deus Ele já orientou uma vez, já orientou 2, 3, só caminhe. Aleluias. Como que era o povo no deserto? A nuvem está aqui. Enquanto a nuvem está aqui, a gente está aqui. Mas está difícil, não tem problema. Mas não tem água, não tem problema. O meu Deus vai suprir qualquer dificuldade. Mas está difícil. E agora está muito sol, estou muito cansado, mas a nuvem foi. Opa! É para eu ir também. A hora que Ele fala é a hora que eu vou. Mas de uma coisa eu sei. Todos os dias Eles estão comigo. A Bíblia diz, Salmo 139, que desde quando antes de eu nascer Ele me conhecia.
que todos os dias da minha vida estavam contados por Ele, e se eu andar na presença dEle e viver, Ele escreveu uma história linda para mim. Aleluias. E às vezes a gente dá muito valor nessa terra. Às vezes a gente dá muito valor ao nosso trabalho. Às vezes a gente dá muito valor. Minha esposa falou que um dia ela estava orando. Na época, ela tinha descobrido uma doença muito tempo atrás. Ela ficou com medo de morrer. E ela orou. Ela falou: Senhor, e meu marido? Senhor, e minha filha? E Deus falou para ela: você não tem nada aqui. O seu marido eu coloquei para te ajudar. A sua filha eu te presenteei enquanto você está aqui. Mas, irmãos, a gente não tem nada. A gente é pó, a gente é carne. Depois que a gente morre, depois de 1 semana, 2 semanas, estamos podres, estamos fedendo, não somos mais nada. Somos mais nada. Ela está trabalhando esses dias. Ela está num asilo de idosos. Ela falou que tem vários doutores lá. E muitos deles até analfabetos de novo. Se esqueceram de tudo que estudaram. Se esqueceram de tudo o que aprenderam. E aí, às vezes a gente acha que é alguma coisa. Meu irmão está lá, Deus livrou ele. Está só com a patinha quebrada. Agora eu posso falar que ele não vai me bater? Não é possível. Com o braço quebrado, o homem não vai me bater. Mas é um tempo de Deus na vida dele. É um tempo de ele refletir. É um tempo de agradecer. Talvez Deus está guardando ele, que poderia ter acontecido algo pior. E às vezes no momento desse, a gente quer parar, a gente quer desistir, a gente quer falar: e aí Deus, cadê você que não viu? Fazer igual ele, foi a mulher que fechou ele. E se ele fosse ficar bravo, ele ia falar: aquela megera que não tem seta. Mas acontece, irmãos. Acontece. Carro só bate quem tem, só bate quem dirige. E está tudo certo. Não adianta falar que quebração ou não. O acidente, para quem já fez uma cagada aí, não que bateram em você não. Quando a gente bateu, eu já bati. Por isso que fala que é um acidente, né? Você fala: como que eu fiz essa besteira? Uma vez eu estava na obra e o cara me chamou para conversar e eu estava numa subida. E eu ia sair com o carro, ele foi conversando comigo, e eu com o pé na embreagem de primeira, ele foi falando tanto que eu voltei o carro pro freio de mão. Pro freio de mão não, pro ponto morto. E falando, depois eu falei para ele: falou. Quando eu soltei o carro, pof, bati no de trás. Irmão, como que eu coloquei no ponto morto sem ver? E aí quebrou o de trás. E aí era o dele. Eu falei: a culpa foi sua. Aí ele falou: vai lá. Mas assim, não é que a gente quer. E acontece. Mas às vezes a gente dá tanto valor a essas coisas. Irmãos, essa passagem que a gente está lendo diz que Jesus, ele estava numa angústia mortal. Ele sabia o que estava por vir. Eu imagino ele vendo Judas ali sentado com ele, comendo com ele. Mas, poxa, esse cara que vai me trair. Esse cara que vai me entregar. E ele podia fazer algo, ele falou: não, eu vou suportar. Vou suportar o processo. Eu vou suportar. Porque eu sei que vai valer a pena. Porque Jesus, ele já conhecia o céu. Jesus, ele já sabia que Deus era da hora. Ele sabia que era necessário ele passar por aquilo para o Espírito Santo vir. Senão a gente não estava aqui hoje. Então ele olha hoje e fala: valeu a pena. Valeu a pena aquela angústia, valeu a pena aquelas orações, valeu a pena Pedro dormir aquele dia, estar cansado, porque depois Pedro entendeu o propósito. E é um dos ícones da Bíblia para a gente. Mas não parem, irmãos. Não parem. Porque a gente não quer vender sonho falso. Os dias são maus. A maldade está aumentando cada dia mais. As lutas são grandes. Mas o nosso Deus, Ele é maior. O nosso Deus, Ele é grande. E a Bíblia diz que Ele estará conosco todos os dias de nossas vidas. A Bíblia diz que Ele estará conosco todos os dias.
independente se forem dias bons, independente se forem dias maus, mas uma coisa eu sei, o meu Redentor, Ele vive. Aleluias. O meu Redentor, Ele vive. E no fim, Ele se levantará a meu favor. Aleluias. Não vejo a hora. Não vejo a hora de poder chegar do outro lado e ser aprovado por Ele. Não vejo a hora de poder fechar os olhos nessa terra e poder ter sido aprovado por eles. Eu sei que falta muito a batalhar, eu sei que falta muito a lutar, muito a guerrear, não podemos frouxar as mãos, mas eu quero fechar meus olhos um dia e encontrar Jesus do outro lado e ser aprovado por Ele. Não só encontrar para Ele me reprovar, irmãos, eu quero ser aprovado, que possamos juntos ser aprovados. E é possível. Nosso pastor tem ensinado, irmãos, vamos ler a Bíblia. Como se chegar perto de Deus. Vamos jejuar. Vamos orar. Tirem 3 horários, 3 períodos de oração por dia para a gente orar a Deus. E vai ter hora que ela vai despertar e a gente não vai ter o que falar. Mas vai lá, fica quietinho e fala: Senhor, Tu és bom. Eu estou aqui porque eu quero Te conhecer mais. Quero Te conhecer melhor. E vai valer a pena. Até o ponto de a gente não precisar colocar o celular para despertar. Até o ponto de o Espírito Santo chegar e falar: para aí que eu quero trocar ideia com você. Aleluias. Para aí que eu quero conversar com você. Para essa máquina, pede as contas dessa firma. Pega seu currículo agora, vai em outra firma que eu vou dobrar seu salário. É isso, irmãos. Confiança no Senhor. Nós temos testemunho de pessoas aqui que sonhavam em entrar numa empresa, aleluias, sonhavam em ter um salário bom. Depois que elas conheceram Jesus, elas foram chamadas para essa empresa e falaram: não vou mais. Tá louco? Não era seu sonho? Era meu sonho. Mas aí eu conheci Jesus, e se eu for agora, o horário eu não vou poder ir para a igreja. Então eu descobri um tesouro maior. Aleluias. Aleluias. Irmão, não vai nos faltar nada com Jesus. Paulo diz: eu sei viver no muito, mas eu também aprendi a viver no pouco. E é isso que a gente tem que aprender. Não importa, irmãos, se vai ter muito nessa terra ou se vai ter pouco. O importante é a gente saber confiar no Senhor. E Ele vai suprir. Davi diz: eu nunca vi um justo mendigar o pão, e nem sua descendência mendigar também. Então vamos confiar no Senhor. Vamos fazer nossa parte. Possamos mais uma semana refletir. Possamos mais uma semana sair daqui pensando: poxa, o que eu posso fazer para ser melhor? Poxa, o que eu posso deixar de fazer para agradar o Senhor? Poxa, o que eu posso fazer para um irmão, para uma pessoa? Ore assim e fala: Senhor, me mostre alguém que eu possa ajudar. Você vai ver o quão bom é ajudar alguém. Quão bom é viver dentro do propósito de Deus. Uma vez Deus falou para mim, mas é difícil no começo. Se ouvir ainda é fácil, agora se fazer que é difícil. Uma vez o Senhor falou para mim: vai lá e pega lá um valor lá e oferta na vida de uma pessoa. Falar, meu Deus. Bom, na época era R$1.000, só que era tudo que eu tinha. E aí eu falei: Senhor, nem sei se tem os 1.000 lá ainda, porque se a Vanessa gastou, tem 900, não sei. E eu falei: Senhor, vou fazer assim. Eu escutei que era 1.000, mas 500 tá bom. Tá ou não tá? Eu falei: Senhor, eu vou levar 500 lá. E eu fui tomar banho, aquele negócio queimando no meu coração. E aqueles 500 não batia com a voz que eu tinha escutado. E eu falei: Senhor, eu vou lá, se tiver os 1.000, eu levo os 1.000. Mas, se tiver 950 ou 1.050, aí eu dou os 500. Eu falei: não é possível que vai ter os 1.000 lá. Eu tomei banho, fui lá, peguei o dinheiro, contei. Naquela época ainda não tinha cartão, Pix, não tinha nota de 50, 20. E aí não deu os R$1.000. Eu falei: calma, eu contei errado. Porque ouvir a voz de Deus ainda é bom, agora a gente obedecer que é difícil. E aí eu contei de novo, e aí tinha os 1.000 mesmo. Eu falei: eu vou ficar durinho. Só que aí eu fui lá,
na casa da pessoa. E eu era novo convertido, então não sabia muito falar de Deus. E também a gente tem aprendido aqui a ser pessoas inteligentes. Então é tranquilo, é nada pulando, é rodando. Deus falou, tudo bem, só vai lá e faz. E eu cheguei lá, a pessoa me ofereceu um café, e eu com o dinheirinho lá. Pô, se ela falar que tem dinheiro, eu guardo o meu. Aí nada e tal, conversamos. E eu não ia visitar aquela pessoa, era uma conhecida, mas não tinha prática de ir na casa dela. E aí no fim eu falei para ela, ó, na verdade eu vim aqui porque Deus mandou trazer isso. Aí só coloquei na mão dela. Falei, nem conta, isso aí é seu, Deus que mandou. E fui embora para minha casa. Aleluias. Aleluia, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado, Senhor. Aleluia. Bom, se a gente tivesse todo o dinheiro no mundo e pudesse pagar para ter 1 minuto com Deus, a gente daria. Porque não tem preço que vale a presença dEle. Eu estou sentindo Ele aqui agora. Aleluia. 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 Glória é tua, Senhor. Aleluia. E no outro dia, o filho dela foi lá em casa. E ele falou, mano, eu vim te agradecer aqui. Aleluia. Ele falou, não sei quem te falou que a gente estava passando, mas sabe aquele café que você tomou lá? Era o último café. Aleluia. Ele pagava aluguel também, ela pagava. Eles se ajudaram ali com a alimentação. E ele falou, aquele copo de café que você tomou foi o último. Aleluia. E ele saiu da minha casa. Aleluia. E assim que ele saiu, Jesus chegou. Assim que ele saiu, Jesus falou assim, gostei. Gostei. E de lá para cá, Jesus tem cuidado de mim. Há 9 anos não tem me faltado nada. Às vezes passa um pouquinho apertado aqui e ali, mas é normal. Ele está no controle de tudo. E Deus colocou pessoas também no meu caminho que tanto me ajudam. Sou grato a Deus por todos que me abençoam. Então, irmãos, é isso. Vamos aprender a escutar a voz de Deus. E vamos aprender a fazer aquilo que Ele pede. Vamos aprender a viver verdadeiramente o evangelho que Cristo espera. Tenho conversado com alguns irmãos e literalmente a gente tem vivido um avivamento em Parelheiros, não por causa da Lírio. Talvez a gente está aqui hoje, mas nossos avós oraram. Talvez os mais antigos oraram, talvez nossos pais oraram, talvez quantas pessoas profetizaram para este lugar, para que chegue pessoas. Ontem eu estava falando com um rapaz, ele falou, cara, é incrível você convidar uma pessoa para vir para a igreja e ela não ter resistência, e é incrível nos dias de hoje. Como nosso pastor fala, a gente viu tantas pessoas dar mau exemplos, e aí a gente chega, em vez de dar bom exemplo, a gente dá mau exemplo também. Então se a gente começar a dar bom exemplo e as pessoas verem, quando a gente convidar uma pessoa, o Espírito Santo é o que convence. Então antes de ela chegar, o Espírito Santo já vai convencer. Mas que tal a gente fazer mais? Que tal a gente fazer melhor? Que tal a gente viver de uma maneira onde as pessoas passem nos ônibus e todas queiram descer, conhecer este Deus? E todas queiram conhecer este lugar? E por que não viver de novo o sobrenatural de Deus? Aleijados se levantarem, serem curados, pessoas serem ressuscitadas. Por que não? Eu creio nesse Deus. Mas nossa geração é tão fria, tão Nutella, a gente não tem buscado isso. A gente tem buscado tantas coisas, menos o Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que quando a gente se une em um só propósito, onde 2 ou 3 ou mais estiverem juntos e ligarem alguma coisa no céu será ligado e Deus irá fazer. Aleluias. Talvez você tenha um parente, um irmão. Continue orando, continue mudando. Não pare, continua, confia. Parou de orar por essa pessoa, por quê?
Parou de pelejar por ela por quê? Desistiu dela por quê? Continue. Quer parar de andar com Deus por quê, irmão? Já esqueceu do que o diabo fez com sua vida lá fora? Já esqueceu como sofreu nas mãos do diabo? Aí o diabo põe uma venda em você e fala que aqui você está preso, aqui você está livre. Aqui você é livre. Você esqueceu da prisão que você tinha com drogas, com álcool, com prostituição. Aquele vazio aqui dentro que só você sabe quantas vezes você chorou. Aquele vazio que nada preenchia, aquela depressão. E agora você está achando que você está preso, você está livre. Não esquece, João 8,32. Se o Filho vos libertou, de fato vós é livre. Mas não deixe o diabo, irmãos, enganá-los. A gente não pode deixar, porque o diabo ele é astuto. Ele quer tirar nosso foco. E a gente tem que aprender com esses ícones da Bíblia. A gente aprendeu um pouco aqui com Jacó, com Elias e com nosso mestre Jesus. Aleluias. E é igual o pastor falou, é engraçado que a gente fala de Deus e o mundo inteiro fala de Deus. Mas quando a gente fala de Jesus, poucas pessoas querem saber. Sabe por quê? Porque o Deus dessa era cegou o entendimento de muitos. E Jesus, ele é o único caminho que leva para os céus. A Bíblia diz, eu sou o único caminho, a verdade e a vida. E quando a gente vai falar de Jesus, muitas pessoas não querem, porque elas acham que todos os caminhos levam para os céus, e não. Aleluias. Mas tendo ouvidos não ouvem, tendo olhos não veem. Estão cegos espiritualmente, estão mortos espiritualmente. Aleluias. Mas, irmãos, a partir de hoje, nunca mais esqueçam do que Jesus fez. Nunca mais se esqueçam o preço que foi pago pela sua cruz. E sua cruz, ela não é maior do que você pode carregar. A sua cruz, ela tem sua medida. A sua cruz, ela foi feita para você. Eu não posso carregar. Eu posso te ajudar, te auxiliar. Mas carregar, eu posso carregar só a minha. Carregar, você pode carregar só a sua. Aleluias, mas eu sei quem pode te ajudar a carregar. O Espírito Santo. Convide Ele. Está pesada a sua cruz? Convide o Espírito Santo. Está difícil para você? Troque o fardo, coloque diante dos pés de Jesus essa noite. Fala, Senhor, eu quero sair daqui leve, eu quero continuar a caminhar, mas está difícil, mas está pesado. Então coloque o fardo diante de Jesus essa noite. E continue a caminhada. Peça ajuda ao Espírito Santo. Talvez você entregou sua vida para Jesus, talvez você faz tempo que está caminhando, mas talvez você tomou o controle. Devolva para Deus esta noite. Reflita sobre isso. Talvez está difícil porque você viu Jesus em silêncio, Deus em silêncio, falou, não, eu vou fazer do meu jeito. E do seu jeito não está dando certo. Mas decida mais uma vez confiar nele. Decida mais uma vez andar por fé. Você que está chegando hoje, talvez nunca entrou numa igreja, ou talvez teve decepções com a igreja, mas essa noite Deus te trouxe, essa noite Deus colocou você em casa, para dizer que não é para você parar, para dizer que é para você continuar, para dizer que para você confiar, que Ele vai te ajudar a partir de hoje. Te trouxe aqui para lembrar você que até Jesus passou por angústias nessa terra. Aleluias. Talvez Ele te trouxe aqui hoje só para você lembrar da cruz, só para você lembrar do que Jesus passou. E aquilo que a gente passa não chega nem aos pés daquilo que Jesus passou. Em um momento na cruz Ele fala, meu Deus, por que me abandonaste? Mas naquele momento era quase um momento de Deus levar Ele. Deus não abandonou, irmãos, Deus não nos abandona. Aleluias. Mas não vamos esquecer da nossa cruz. Sabe por quê? Porque o propósito é muito maior.
A Bíblia diz que Jesus venceu esse mundo. E se Ele venceu, a gente vai vencer também. E um dia nós vamos poder ver Ele face a face. Se a gente continuar. Se a gente persistir. Amém? Fique de pé. Quero orar. Aleluias. Aleluias. Irmãos, nosso propósito maior é descansar com o autor da vida. E a Bíblia diz que as tribulações presentes, elas não se comparam com a glória que há de vir. Elas não se comparam com aquilo que Deus preparou para a gente. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Jamais desceu ao nosso coração aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Não sei se vocês já puderam olhar um pouco para a natureza e ver tudo que Deus fez, como é perfeito, como é belo, como é bonito, e o ser humano está destruindo. Mas imagina como é os céus, irmãos. Isso vai ser demais coisas quando a gente vê o Senhor face a face. Então não parem. Eu queria orar essa noite com vocês. Coloca a mão no coração. Vamos pedir ao Senhor. Eu não sei qual que é a sua dificuldade. Eu não sei como você chegou aqui essa noite. Mas Jesus sabe. Eu não sei como você está em casa. Mas Jesus sabe. Então neste momento também ore você em casa. Falei, Senhor, já que o Senhor chegou aqui, eu quero conversar com o Senhor. E a Bíblia diz, lancem as vossas ansiedades ao Senhor. Então coloque neste momento, se você está no lugar certo, se você confia no Senhor, se você também não confia, por que não fazer a prova? Aleluia. Talvez você nunca sentiu a presença de Deus, convide Ele agora. Fala, Senhor, se o Senhor é real, já que eu estou aqui, convide-o para entrar, convide-os para fazer parte da sua guerra, convide o Senhor para te ajudar.